Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro Hangout E-Commerce de 2014. Depois de um ano de sucessos em 2013, onde entrevistamos as principais personalidades do mundo do comércio virtual brasileiro, estamos de volta agora em 2014 e começando em grande estilo. Hoje nós vamos conversar nada mais, nada menos do que com a Viviane Vilela. A Viviane, que é diretora executiva do E-Commerce Brasil, uma organização que tem como objetivo fomentar, motivar o debate, viabilizar negócios na área de comércio virtual. Vivi, muito obrigado por sua participação, por ter melhor dizendo, por aceitar o nosso convite para participar aqui do Hangout E-Commerce. Para início de conversa, queria que você fizesse uma breve apresentação da sua carreira, do seu histórico profissional, para a gente começar a fazer as perguntas. Tá bom. Obrigada, Denis. Obrigada ao Elvis, obrigada ao Sarraf. Foi um convite, eu fiquei acompanhando alguns outros, e quando surgiu o convite eu fiquei muito feliz. Bom, vamos lá. Quem é a Viviane Vilela, além dessa chancela aí que o Denis me colocou? Bom, a Viviane Vilela sou mineira, candanga, de coração, e depois, se tiver alguém de Brasília, vai entender o que eu estou falando. Paulista por opção nos últimos 2 anos. Por mais de 7 anos eu fui funcionária do Sebrae Nacional e tive a oportunidade de trabalhar por todo o Brasil. E quando eu digo todo o Brasil, é todo o pessoal. Fechei o Brasil com todas as capitais e as principais cidades aí de cada estado nesses 7 anos e meio. Tive a oportunidade de trabalhar com vários negócios. Nos últimos 2 anos, o foco é o varejo online. Fiquei muito feliz com o convite do Elvis e me propus a responder ou tentar responder algumas perguntas. Não vou ter respostas para todos. O Elvis me adiantou um grupo de perguntas e aí achei bem parecido com o que eu passei esses 7 anos respondendo. Algumas era mais ou menos assim: como é que eu chego no pote de ouro que fica lá no fim do arco-íris, de preferência, sem muito esforço, de segunda a sexta, entre as 8 e as 5 da tarde. E aí eu já quero começar desmistificando uma coisa para a gente combinar aqui. Primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigada por você ter se disposto a participar desse bate-papo aqui. Esse é um momento de aprendizagem. Eu não tenho e não vou ter, e nem tenho pretensão de ter todas as respostas, mas eu acho que esse é um espaço de conversa, e se tem conversa a gente pode aprender junto. Então, muito obrigada por você estar aqui nesse bate-papo. Bom, eu quero pedir licença para, antes de abrir para as perguntas, eu separei um grupo de perguntas em alguns grupos, tipo cenário econômico, perspectivas aí com relação à Copa, problemas de planejamento, problemas de mercado, problemas de gestão. E aí eu não vou ter a resposta do pote de ouro, mas vamos começar por aqui. Vamos lá. Ok. Combinado? Combinado. Deixa eu só fazer uma apresentação, Vivi, do pessoal que vai participar hoje aqui da Sabatina. Por favor, Denis, desculpa. Então, o tema hoje é as perspectivas do comércio online do Brasil em 2014. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do Elvis Gomes. Tudo bom, Elvis? Tudo bom, Denis? Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Muito obrigado, Viviane. Eu estou há 1 ano para te fazer esse convite, participar do nosso Hangout. Eu vou esperar ele engrenar uma vez e ela vai ser a primeira do ano. E ainda bem que deu certo, né? E com toda a sua experiência, tudo que você tem que passar aí para a gente, vamos aprender muito, muito também, né? E que, assim, seja um Hangout muito proveitoso para todos. Muito obrigado por participar e vamos lá bater um papo aí de comércio eletrônico. Ótimo. Temos também a participação dela diretamente do Paraná, a Grace Paine. Tudo bom, Grace?
Boa noite, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nesse início de ano e começando em grande estilo mesmo com a Vivi. Eu já tive o prazer de conhecer essa pessoa aqui em Cascavel, na minha cidade, e olha, eu tenho certeza que o que ela tem para dizer para a gente, não sei se é o pote de ouro do arco-íris, mas é quase isso, viu? Agradeço mesmo e estou muito honrada de fazer parte do time. Obrigado, Grace. Temos também ele aqui, que é uma presença cativa, já é um entrevistador VIP nosso, Thiago Sarraf. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo cativo, cara. Gostei. Vou usar essa agora também. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. É um prazer receber você, Vivi. A gente, toda a oportunidade que tem, é fantástico estar ouvindo aí toda a experiência que você passou. Semana passada, a gente estive lá no escritório do E-Commerce Brasil, a gente praticamente fez um mini hangout ali, e a gente conversou bastante aí sobre cenário, perfil, empreendedor e uma série de coisas. Eu acho fantástico contar com a sua presença e é sempre bom ouvir você falar da sua experiência. E o pessoal agora aí que acompanha o Hangout com a gente vai poder desfrutar desse privilégio que a gente tem nos bastidores. Manda bala aí, Denis e Vivi. Ok, obrigada, Sarraf. Bom, e por último temos ele, que é a entidade que rege o nosso Hangout E-Commerce, o Sandro Luiz, é o responsável por toda a infraestrutura, por toda a possibilidade de estarmos aqui conversando com você que está nos assistindo aí do outro lado da telinha. E lembrando que você também pode participar. Muito simples. Entre nos canais do Hangout E-Commerce no Facebook, no YouTube e também no Google Plus, e lá você coloca a sua pergunta no campo comentário. O Elvis e todo mundo que está aqui participando vai monitorar as perguntas que chegam e vai colocando aqui na roda, ok? Então, participe, é importante para a gente a sua opinião, ok? Bom, vamos abrir aqui o nosso bate-papo. Eu vou pedir para o Thiago abrir aqui as perguntas. Thiago? Vamos lá, Vivi, a gente está aqui com o grupo das perguntas, né, conforme a organização, e um dos primeiros itens que a gente tem aqui é interessante, que é uma questão que eu também discuti um pouco, queria ouvir a tua opinião, que é se a Copa e as eleições elas irão atuar no Estado do E-Commerce esse ano aqui no Brasil. O que você diz a respeito sobre esses dois grandes temas aí no nosso país? Opa! Bom, uma coisa que a gente tem que ter clara, essa semana aí a gente viu no Aueira e nas redes sociais, por conta de uma entrevista que foi dada por uma empresária varejista no Manhattan Connection, né, que é um programa lá da Globo News. Então vamos falar um pouquinho de como é que a gente está percebendo essa coisa da Copa. Eu acredito sinceramente que esse ano ele não será um ano nem melhor e nem pior, mas muito similar em termos de resultado ao que a gente teve em 2013 em termos de crescimento da economia. Mesmo com carnaval tardio, com Copa e com alguns puxadinhos que vão surgir por aí, em termos de crescimento, as estimativas são bem parecidas do que a gente tem, e aí não só aqui do governo brasileiro, mas das agências lá fora olhando para a gente. Então a gente está aí com uma inflação estimada para o ano que vem de 5,97, o PIB deve ficar em torno de 2,28. Mas o cenário econômico nacional que a gente tem, ela demanda uma análise mais profunda e uma tomada de decisão mais pé no chão por parte dos empreendedores. Por que isso? Vamos separar uma coisa aqui. O varejo online não é para amadores. O varejo online não é para aventureiros. E é fundamental, nesse ano de 2014, pelo contexto e o amadurecimento desse segmento na economia brasileira, é fundamental, por parte do gestor, o domínio da lógica de negócio e um conhecimento profundo de quem é de fato seu cliente, o que ele precisa, como é que ele precisa, que horas que ele precisa e que preço ele está disposto a pagar. O estado atual que a gente tem, eu
eu costumo fazer uma analogia que é um momento meio que mundo dos adultos, onde a aplicação das competências gerenciais e habilidades pessoais de cada funcionário de cada varejo são demandadas de forma intensa, e é mais ou menos assim, tudo ao mesmo tempo agora e para antes de ontem. Com relação à Copa, em termos de oportunidades, para muitos segmentos, essas oportunidades acontecem antes. Tipo, venda de passagem, serviço de hospedagem, aquisição de aparelhos de TV, itens esportivos, como camisa das seleções. Para outros, ele pode acontecer durante a Copa, em segmentos que envolvem o turismo, artesanato, gastronomia, por exemplo. Por outro lado, pode haver um baixo acesso às lojas durante os jogos, mas isso é algo que já acontece em determinados eventos, como, por exemplo, o Carnaval. E aí, como é que o mundo está enxergando a gente? Assim, eu gosto muito desse olhar externo, porque às vezes a gente fica tão imbuído no nosso mundinho aqui que a gente esquece de olhar que o Brasil é um ser maior do que aquilo que a gente conhece e acha que entende. E aí, esse início de ano, soltou um relatório. Eu estou deixando os links, tá, pessoal? O Elvis vai disponibilizar depois, no final, então não precisa você ficar anotando tudo aí. Um relatório que acabou de sair. O Brasil é o 8º país do mundo com maior potencial no varejo online. Segundo o índice de e-commerce de varejo global, foram 186 países analisados. O crescimento anual do varejo online na América Latina está 27%, nos últimos 5 anos supera a média mundial, aí, que é 17%, da região da Ásia-Pacífico, que é de em torno de 25%. O que pega nesses países, com exceção aí da China, de todos os que estão na frente, né, do Brasil, são países desenvolvidos e pertencentes ao G8. China, Brasil, Rússia, lideram os mercados aí do que a gente chama da próxima geração, onde estão países aí como a Itália e Chile. Mas a gente sofre de mal comum, que eu acho que agora a gente precisa cobrar dos nossos respectivos governantes um ajuste em termos de acesso à internet, sistema financeiro, infraestrutura de logística. O movimento do comércio varejista em 2003 cresceu 1,9%. Só para vocês terem uma ideia do que significa esse negócio, em termos de segmento que envolve aí alimento, roupa, eletrodoméstico, móvel, uma série de itens que o IBEVA e o Boa Vista, enfim, mensuram e acompanham no varejo. Tem um negócio que a gente precisa lembrar muito, tudo que eu estou falando aqui de cenário. O varejo brasileiro, ele cresce há uns anos, nos últimos 8 anos, para ser mais precisa, entre 3 vezes mais do que o PIB do Brasil. Ele só perde para o agronegócio. E para vocês terem uma ideia do que é isso, o agronegócio responde por 15% da receita que é gerada em todo o Brasil. E hoje o varejo brasileiro é o maior empregador do país. Então a gente não está falando de uma coisa pequena. Quando eu disse lá que isso não é para amador, é realmente as pessoas que fizeram o varejo até aqui trabalharam muito e de agora para frente vai ter que continuar trabalhando, talvez com um apoio diferente aí de algumas tecnologias que a gente tem. O Data Popular acabou de soltar uma pesquisa referente a comportamento de jovens e perspectivas de consumo. E aí tem um dado bem interessante, onde eles dizem lá que o Brasil hoje ele tem 31 milhões de jovens com idade entre 16 e 24 anos, onde 54% desses jovens vão ao shopping 2 vezes por mês, sendo que mais da metade desses jovens pertence à classe C. E aí vem um negócio interessantíssimo, porque esses jovens da classe C têm um poder de consumo por ano de 129 bilhões. A classe A, B tem mais dinheiro, é verdade, só que eles são em menor proporção. Então tem 80 bilhões. Eu estou falando de uma estimativa nova de inclusão de novos clientes com anseios diferentes do que a gente tem. Eu preciso entender isso. E aí a gente ouve por aí um negócio falando que de vez em quando eu falo, meu Deus, está tendo um conflito de conceitos. A gente precisa voltar às origens. Vai me dizer que vocês aí não ouviram, por exemplo, um senso comum onde as pessoas andam confundindo
consumo com consumismo. E aí é difícil a gente dizer para uma dona de casa que lava a roupa no tanque que ela está sendo consumista ao comprar uma máquina de lavar. Consumo, muitas vezes, é um investimento na qualidade de vida da família e na educação dos filhos. Então, por isso, quando eu pergunto qual é o tamanho do teu Brasil, que Brasil você está dizendo que está ruim ou que pode ficar ruim? E aqui eu não estou sendo política, eu estou sendo realista, eu sou completamente apolítica. Não existe um consumo desenfreado em um país onde a gente tem 55 milhões de adultos que não têm conta bancária. Não dá para a gente falar, pessoal, em bolha de endividamento por conta de consumo. Né? Quantos maiores os desafios, o que eu enxergo como oportunidade, né, nesse período, nesse ano de 2004, para o varejo online? Eu preciso entender o varejo online, que apesar dele ter um eixo comum, lá do varejo tradicional, que é comprar e vender, o varejo online ele demanda que o gestor entenda que é um negócio diferente, com cadeia de serviço diferente, com competências técnicas exigidas e definidas diferente, e um tempo de execução das tarefas e dos serviços diferente. Entender isso e aplicar isso no dia a dia para poder gerir técnicas de processo gerencial. Aí eu estou falando aqui de capital de giro, eu estou falando de fluxo de caixa, eu estou falando de aquisição e gestão de estoque. Isso parece chato, burocrático, mas é isso que faz quebrar muita empresa por aí, independente do porte de dinheiro que tem para investir. Eu preciso entender, além de tudo isso que eu estou dizendo aqui, que o varejo online ele é feito para gente, de gente, mediado por uma tecnologia. Acho que isso responde um pouco essa primeira pergunta. Certo, Sarrafo? Estava sem áudio, certíssimo. Muito bem explicado. Muito bem. Muito bom esse ponto de vista. E do consumo também. É um dado que a gente às vezes não presta atenção, né? Não. E ter volume de pessoas não terem em conta, como que vai, enfim, né? Pensamento fora da caixa, né? Que é bom a gente parar para filosofar um pouco sobre essas coisas aí. Com certeza. Com certeza, muito bom. Agora é o Elvis que vai mandar a próxima aí, Denis. Vou fazer as perguntas do site. Qual a próxima pergunta aí? Ô, Vivi, tem uma pergunta que veio aqui do site. Você acredita que eventos como a Copa do Mundo e as eleições possam impactar positivamente o e-commerce de alguma forma? Ou tem algo negativo que possa atrapalhar? Vivi, você nos ouve? Acho que agora voltou. Ok. Elvis, assim, eu acredito muito nessa oportunidade como um todo. A gente vai ter, assim, alguns transtornos, né, seja de logística ou o que quer que seja, mas eu acredito muito em termos de imagem de Brasil. O brasileiro é guerreiro, a gente reclama, mas na hora que precisa ser feito, e que tem nação, a gente trabalha, sim, para fazer algo bacana. Eu acredito que a Copa pode, sim, ser uma grande oportunidade, mas eu preciso lembrar que na Copa, foi como eu disse no início dessa contextualização aí que eu fiz, tem coisas que vão acontecer antes para o varejo, em termos de oportunidade, tem coisas que vão acontecer durante, mas independente de Copa, eleições nas 3 esferas que a gente tem, e aí realmente a gente tem um cenário que pode ficar meio incerto, porque a gente não sabe como é que vai virar janeiro, qual é a cara política que o Brasil vai ter, qual vai ser o tom que o Brasil vai ter a partir de janeiro de 2015, mas eu acredito que hoje o varejo online brasileiro ele já está num processo de maturidade, que se ele aplicar e continuar aplicando, como a gente vê em algumas operações, conceitos de gestão e uso de inteligência de mercado para otimização de recursos de investimento, a gente consegue fechar o ano, sim, de um jeito bem bacana e superando, inclusive, aí o que a gente vendeu esse ano. Então, sim, eu acredito que é uma coisa positiva, mas não vai depender só do ar,
Vai depender que cada um faça um dever de casa dentro das suas respectivas lojas. É mais ou menos por aí. Consegui responder? Perfeitamente. Você crê que esse ano, qual a porcentagem de crescimento você daria para o crescimento do e-commerce referente ao ano passado? Eu falo isso porque o Sebrae ele fez um evento, o evento da Feira do Emprego, em 2012, em São Paulo. Eu vi que... Vai ter outro esse ano, dia 22 de fevereiro, lá no AMB. Exatamente. O que eu percebi que lá nesse evento teve uma empresa tinha lá o maior stand e filas de pessoas para fazer consultoria de e-commerce com eles. Muitas pessoas, né? Aconteceu que em 2013 abriram-se muitas lojas virtuais, lojas de pequeno porte, médio, grandes. E esse ano, o que acontece com essas lojas, né? Elas vão morrer? Elas vão continuar? Olha só, Elvis, o próprio Sebrae São Paulo foi até notícia na Folha de São Paulo, a semana passada, onde disseram que aí 70%, por favor me corrija se eu falar errado aqui, 70% das lojas online ativas, e tem uma estimativa aí de que passe dos 30 mil, fazem somente 10 pedidos mês. Isso. Acho que foi isso mesmo, não foi? 80%. 70%. E aí, nessa mesma matéria, teve um dado que me chamou muita atenção, que é uma pesquisa feita pelo Sebrae São Paulo. Eu já até procurei aqui no site do Sebrae São Paulo e não encontrei. Eu acho que eles devem divulgar isso na Feira do Empreendedor, que eles fazem agora de novo, lá no AMB, aqui em São Paulo, onde lá diz que as empresas do comércio varejista, e aí não cita se é online, se é offline, mas onde 22,33% delas quebram antes dos 2 anos. E aí, sabe o que me chamou a atenção? Sabe por que a empresa quebra antes dos 2 anos no Brasil? Tem N motivos. Mas os 2 motivos mais recorrentes dentro da pesquisa GEM, que é uma pesquisa que é feita com pequenas empresas em 23 países, aqui no Brasil é o Sebrae que representa isso, a empresa quebra por falta de conhecimento. E aí é conhecimento em gestão, não conhecimento de programação, por exemplo. Ok, você sabe programar, é bom em programar, é bom em design, você sabe vender e sabe gerir aquilo que você está criando. É disso que o Sebrae, quando quebra a empresa, quebra por isso. Por ausência de conhecimento, né, em gestão, em processos gerenciais e por falta de planejamento. Por isso que o Sebrae, durante um tempo, ficou usando um slogan, que eu não sei se vocês viram aí pelo Brasil, e se não lembrasse dessa pesquisa, talvez não entenderia o contexto, que era mais ou menos assim: quem tem conhecimento vai para frente. Só para vocês terem uma ideia, tem um curso no Sebrae chamado Empretec, que aqui no Brasil ele é um curso da ONU, aqui no Brasil quem faz ele é o Sebrae. Nenhuma pessoa que abriu uma empresa, ou fechou uma empresa que fez o Empretec, quebrou. Porque empreendedor, ele precisa ter comportamento de empreendedor, mas ele precisa ter conhecimento de administrador. Entender isso e aplicar isso no dia a dia. Então, Elvis, assim, o varejo, como eu disse no início, o e-commerce, ele não é rápido, ele não é fácil, e ele não dá dinheiro igual água. Dá dinheiro igual água a uma série de coisas aí legais, né? Isso dá dinheiro. O e-commerce você faz dinheiro. E aí, para fazer dinheiro, você tem que trabalhar muito. E aí teve uma pergunta que me mandaram, por exemplo, que a pessoa trabalhava 11 horas por dia, de segunda a sexta, ele já tinha feito tudo que mandavam para ele, e aí não deu para poder, ele não estava sabendo onde é que ele estava errando. E quando a gente vai perguntar o básico, o que é, eu erro no mínimo. Justamente aquilo que eu acho que é chato, que não vai ter problema, eu posso deixar para fazer amanhã. Então, eu acredito sim que vai ter um crescimento na casa do que a gente tem, até porque a estimativa fora da América Latina é de um crescimento parecido até 2020. A gente está cumprindo, sem receber os números
que a Forest deu para a gente, né, até 2015. Esse ano, para vocês terem uma ideia, a estimativa era de 19 bilhões de dólares, a gente está chegando aí bilhões perto, eu acho que é mais ou menos por aí. Tá, ok. Bom, estamos... Pronto, deu uma travada aqui na tela, eu achei que tivesse caído. Dando continuidade, então, às perguntas, é a vez da Grace. Vamos lá, Grace, manda aí. Se eu não souber, eu chamo o Sarrafo, o Elvis e o Denis. Tudo bem, vamos mandar bala. Viviane, me diz uma coisa, começou o ano... Grace, você está mutado. Novo ano... Vamos ver. Tá o som. Pode perguntar, Grace. Não tô não. Acho que é só dando um delay É. para enviar o som. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. O som tá tendo um atraso. Pode perguntar. Tudo bem. Então, com todo começo de ano, estava falando agora, é importante planejamento, certo? Então, o que você acha que vão ser os maiores desafios para o comércio eletrônico agora em 2014? O comércio brasileiro, ele tem esse ano 2 grandes desafios. Até aqui, a gente veio numa guerra pelo crescimento, pelo acesso, para as pessoas entenderem, para desmistificar o que é o varejo. Esse ano de 2013, as coisas já começaram a ficar mais claras, e esse ano de 2004, entram 2 conceitos que precisam ser imbuídos. É comum a gente falar que o e-commerce a gente gasta rios de dinheiro, mas não dá lucro. E aí a gente vê umas coisas absurdas, que eu juro a você que eu não consigo fazer essa conta, e aí, Sarrafo, por favor, me ajuda. Como é que você coloca bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e fecha no vermelho? Oi? Para 2014, é preciso que o varejista lembre de uma frasezinha básica que eu aprendi lá no sertão, no interior da Paraíba, onde um varejista me disse uma frase que eu guardo até hoje. Lucro é comida, fluxo de caixa é ar. O varejista que quiser ter sucesso em 2014, fechar no vermelho, aliás, fechar no azul, desculpa, com o governo, com o funcionário, com o próprio contra-cheque, precisa aprender o que é fluxo de caixa. O que é capital de giro? Porque esse negócio que a gente criou um modelo de negócio meio perverso quando a gente começou o varejo online, que eu acho que era necessário, mas agora a gente precisa trazer isso para o mundo real. E o mundo real, eu preciso pagar a conta. E pagar a conta não significa ficar buscando investidor com ad eterno para pagar dívida. No Brasil, a gente tem um negócio muito louco, que a gente abre empresa, na maioria das vezes, fica aparecendo para pedir empréstimo ou conseguir um investidor. E eu esqueço que dinheiro tem preço. E quando o investidor bota dinheiro, ou eu saio do banco com um financiamento, eu tenho prazo para pagar. Dinheiro é dívida, dinheiro é custo. Se eu não entender isso, agora em 2014, eu não consigo dar fôlego para o varejo, dar o salto que precisa. E aí, isso é técnica administrativa e inteligência de mercado para poder otimizar os investimentos que eu faço, interno ou externo. E inteligência de mercado para dentro. Tem uma frase do Jeff Bezos que eu amo de paixão, que ele diz assim: pare de olhar para mim. O que é que você está olhando na tua carteira de cliente e o que é que você pode fazer hoje para o teu cliente que não seja só agregar mais um produto ou preço. É isso que a Amazon faz todo santo dia. E aí quando a gente vê algumas coisas da Amazon, como por exemplo a última patente dela, que é de entregar o pedido antes do cliente fazer,
Teve comentários lá na fanpage do E-Commerce Brasil que diz, ah, que coisa louca. Isso é impossível. Impossível como, pequena cara pálida? Se o cara tem um domínio de quem é o cliente, ele que criou todas as ferramentas que ele usa, se tem um cara que sabe para quem que ele vende, como é que ele vende, do jeito que ele vende, como é que ele entrega, chama a Amazon. Por quê? Porque ele conhece. Isso é inteligência interna. Então, assim, a inteligência interna, fluxo de caixa. Isso são os 2 desafios que a gente tem aí para esse ano, que é tornar isso real, para que a gente, de fato, tenha um varejo que dê lucro. Então, o comerciante tem que estar preparado para ter esse investimento, né? Ter consciência que ele precisa ter esse... Em conhecimento, em gestão, em aplicação das coisas simples no dia a dia da empresa. Tem gente aí buscando a inovação do ó do Borogodó. Aí quando você pergunta o básico, ele não tem o básico. E aí não adianta eu ter o ó do Borogodó se eu não tenho o alicerce para sustentar o ó do Borogodó. Independente se o comércio é físico ou virtual, ele tem que ter essa base, né? Independente se ele é grande, se ele é pequeno, o que ele é, ele precisa ter essa base. Tá? O João Kepler está fazendo 3 perguntas difíceis aqui. Alô, João! Saudade de você, querido. Não me diga e não me conte que você está falando comigo de frente para o Mar Azul de Maceió. Senão eu vou ficar muito brava. Vamos lá. O João faz umas perguntas aqui que a gente não tem pesquisa no Brasil que mensura isso. A gente tem estimativa. A primeira pergunta do João é se a taxa de conversão aumentou ou diminuiu no Brasil. E eu vou responder para ele uma frase que ele sabe que é: depende. A taxa de conversão em termos de livros, eu passo dos 5%. A taxa de conversão em sapato é menos de 1%. A taxa de conversão, para roupa, eu posso passar um pouquinho de 1%. A gente não tem uma pesquisa que mensura, porque o varejista não gosta de informar nada quando a gente vai fazer pesquisa, mas ele adora ter dados. Para ter dados, eu preciso que as pessoas respondam as perguntas. A outra pergunta do João é: por que muitos e-commerce não fazem o básico? Porque o básico é chato, João. O básico não tem glamour. Mas é o básico que paga a conta. É simples assim. E aí só fica querendo imitar o americano, a gente olha muito para fora. E esse dia que eu vi o Jeff Bezos, não sei se vocês lembram, o ano passado, teve um momento histórico para o varejo online no mundo ocidental. Foi quando o presidente Obama foi fazer um discurso para a nação de dentro de um CD da Amazon. Quando eu vi aquilo, eu simplesmente parei a minha área e disse: põe o fone e escuta isso aqui, porque tem um divisor de águas nesse negócio. Eu nunca vi na história dos Estados Unidos, o presidente ele já foi falar dentro das grandes montadoras, dentro das grandes fábricas, mas dentro de uma loja online que esse ano está fazendo 20 anos, e que mudou a história e a forma de comprar e se relacionar, foi a primeira vez na história do mundo ocidental. E no discurso foi onde ele diz: pare de olhar para mim e olhe para os seus clientes. É quando a gente faz. Então, João, eu entendo que a gente tenha que olhar para o contexto, mas é a mesma coisa, João. A gente tem mania aqui em São Paulo de só olhar para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Aí o cara mete o pau no restante do Brasil e ele acha que o Brasil se resume a São Paulo e Rio de Janeiro. Nada contra São Paulo ou Rio de Janeiro, meus amigos, mas o Brasil é maior. O Brasil é maior em termos de economia, em termos de cultura, em termos de oportunidade, em termos de modelos de negócio. Vamos olhar um pouquinho para a gente, o que a gente tem, o que faz a gente ser o povo brasileiro e um povo querido por todas as nações. Como é que a gente embala isso no que eu crio e no que eu vendo? Acho que começa por aí, João. Respondi, João. Um beijo para você e para os meninos aí, Maceió. A próxima aqui comigo, então? É isso? Legal. Pode ir. Vamos lá, Vivi. A gente tem uma aqui também que adoraria ouvir sons de música no ouvido, né? Que é qual a sua expectativa para o futuro do comércio eletrônico digital? O eletrônico digital foi meio repetitivo, né? Mas você entendeu. Rafa, cortou muito. Cortou muito. Lá. Qual a sua expectativa para o futuro do comércio eletrônico?
Qual a minha expectativa? Do futuro do comércio eletrônico. Ah, bom. Então, vamos voltar no contexto. E aí teve até uma pergunta que o Elvis me adiantou, que era mais ou menos isso que você está me perguntando, Sarraf. Tá? E perguntava assim, se eu acreditava no crescimento atual do comércio eletrônico, se continuará a crescer nos próximos 5 anos, se o varejo tradicional irá mudar e por que vai mudar. Bom, com base nos números disponibilizados por empresas como a Forest, né, com a leitura de cenário que é possível a gente fazer pelo mundo afora, sim, eu acredito no crescimento do varejo online, não só no Brasil, como pelo mundo afora. E aí o Elvis depois vai compartilhar com vocês alguns gráficos feitos pela Forrester, considerando o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a estimativa de venda feita pela Forrester aqui para o Brasil para 2014 são 16,5 bilhões de dólares, 2015, 19,2 bilhões de dólares, fechando 2016 com 22 bilhões de dólares. Se o varejo tradicional vai mudar, é lógico que vai mudar. Isso vem fazendo desde que o mundo é mundo. E surge em tecnologia de ruptura, mas continua prevalecendo a arte de negociar, a arte de vender, a arte de atender. E aí, João Klepper, a arte de vender nunca vai ser mais preciosa, meu amigo. Tu vai ter trabalho aí muito em 2014. Atender e gerar relacionamento com os clientes mediados ou intermediados por tecnologia do contexto atual. O que muda são as tecnologias que dão suporte à arte do comércio. Vocês lembram dos fenícios? Alguém aí foi na aula de história? A coisa toda começou com barco de juncos. Olha aí os navios cargueiros que a gente tem hoje. É tudo barco, mas é um barco com tecnologia diferente. Lembra dos europeus lá na época das grandes viagens marítimas? O que foi que significou para o mundo a criação e a expansão dos portos de Gênova e Veneza, por exemplo? O mundo continua do mesmo tamanho, meus amigos. O que mudou, entre outras coisas, foram as tecnologias e os meios de transporte. E é isso que a gente precisa saber contextualizar dentro do negócio do que a gente faz. Certo, Sarraf? Certíssimo. Muito bom. Acho que a próxima aqui é a Grace, certo? Isso mesmo. Se não tiver uma pergunta aí, eu gostaria de... Olha, por favor, Grace, vamos lá. Acho que está mutado, Grace. A gente não está ouvindo. Não, tá cortando, não sei, voltou? Tá cortando, né? Então, Viviane, na verdade, quando eu conheci realmente aqui em Cascavel, que eu estive assistindo aquela palestra que você fez pelo Sebrae, você comentou a respeito do gargalo da logística no e-commerce, né? Que é ainda um grande desafio também. E agora, para 2014, já tem alguma luz no fim do túnel? Tem alguma alternativa para esse problema de logística? Quem é que viajou aqui nas férias de carro? Apagão logístico, eu fiz 1.500 quilômetros entre São Paulo e o meu sertão mineiro. Esse apagão logístico que a Grace está me perguntando aqui, você percebe ele quando você anda pela Dutra, pela 116, pela 381, quando você vê todas as BRs brasileiras, essas que eu citei, em alguns trechos, ou boa parte delas, são duplicadas. Vocês já perceberam, pessoal, que só tem 2 faixas? Boa parte. E aí, quando eu tenho uma fila de caminhões e carros, eu começo a ter o que a gente chama de apagão logístico. Pensa nas encomendas que estão ali com prazo para entregar. Se você lembrar que um caminhão tem, em média, um caminhão desses de e-commerce, eles têm, em média, entre 12 e 15 mil notas fiscais, e que ele vai ser parado numa barreira entre um estado e outro. E aí o fiscal lá vai escolher lá uma caixinha, uma nota, para poder verificar se todos os impostos foram pagos, inclusive a substituição tributária, o ICMS diferenciado, a PEC 21, se for o caso, se tiver, e por conta de uma caixinha, muitas vezes essa carreta fica parada, enquanto aquela loja que achou que podia levar vantagem, que era só um pacotinho, atrapalhou meio mundo e causou um apagão logístico.
Quando a gente fala dessa coisa toda, a gente precisa de investimentos em infraestrutura. E infraestrutura, seja para melhorar a estrada, seja para poder ampliar a malha ferroviária, coisa que a gente não tem. A gente tem malha ferroviária para transportar carvão. E assim mesmo são privadas, né? A Vale usa. Eu não tenho opção de para onde crescer que não seja um investimento, e aí depende do governo, sim, e depende da gente, enquanto cidadão, de cobrar esse negócio, para que realmente tenha com essa mudança. Sem investimento em infraestrutura, Grace, por parte do governo, eu não vejo como a gente resolver um apagão logístico, porque isso não está nas mãos do varejista a ponto de criar mais uma transportadora, por exemplo. Entendeu? É algo maior que precisa ser contemplado. Foge do controle, então, do lojista. E foge do controle enquanto ele, para resolver a situação, outro cidadão... Na mesma. Ô, Vivi, só aproveitando, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tá, e é engraçado, porque ano passado a gente viu o prefeito de Chicago falando todo o planejamento de estrutura para o e-commerce, né, no Shopee. E a gente vê essa diferença de realidade. Ele abre uma feira e fala de todo o investimento que ele está fazendo para você trabalhar bem no e-commerce, né? Isso deixa, às vezes, a gente um pouquinho triste, né? É verdade, é verdade. Quando você vê o prefeito da cidade dizendo que a função dele é criar caminhos e não gerar empregos, isso faz toda uma diferença, Thiago. Concordo com você. Não, eu fiz questão de lembrar porque eu achei sensacional as palavras do prefeito de Chicago. Quem vai mandar a próxima aí, Mr. Denise Alves? Bom, tem uma pergunta aqui que chegou no site do Felipe Melo. Não é o jogador, mas também chama Felipe Melo. E ele fez o seguinte comentário, né? Muito se fala na venda do varejo, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o futuro do e-commerce no atacado. Ei, Felipe, tudo bom? Olha só. Esse negócio de B2B existe há anos. Você conhece aí um negócio governamentais? O governo hoje, nas 3 esferas, compra das grandes e das pequenas empresas pela internet. Se eu olhar empresas como Jimba, como Calunga, isso é um e-commerce B2B, porque são essas lojas que sustentam com material de escritório que cada área ou cada agência, por exemplo, que eles atendem, entre outras coisas, o Banco do Brasil, no Brasil inteiro, fazem o pedido do seu lápis, do seu papel, online. Se eu olho para isso, para o Mundo Martins, com relação a isso, que é o maior distribuidor e que tem um e-commerce chamado iFácil, né? Então, você, atacado no online existe há décadas. Entender como é que eu faço um processo de negociação, porque começa lá pela parte de pagamento, que é completamente diferente. Isso é faturamento, isso não é venda com boleto bancário só assim, ou passa no cartão de crédito em 10 vezes. Não é assim, você tem um processo de negociação diferente. Caminha sim para isso. E eu queria muito que outras empresas fizessem isso, pensando inclusive para a pessoa física. Eu adoraria comprar no atacado, na padaria aqui da minha casa, da minha rua, comprar o atacado, que é o total do valor o número de pães que eu queria conseguir por mês. Pago ele por mês, ele me paga por dia. Então, assim, é um potencial, só que as pessoas olham para isso como se fosse, uau, será que agora vai? Não, esse negócio já está acontecendo aí faz tempo. E se na tua cidade aí não tem, e a tua empresa está perdendo a oportunidade de vender pela internet para o governo aí da tua cidade, passa a saber que você está perdendo dinheiro. O Elvis está aqui me perguntando, do Daniel Vargar. Eu acredito que marketing de relacionamento se tornará realidade, ou vamos continuar estudando o caso das Zappos? Tudo bom, Daniel? Olha só. A gente é muito bom de publicidade. Eu tenho dito isso, repeti isso várias vezes no decorrer de 2013. Nós somos ótimos. Tanto é que a gente tem, não sei mais nem quantos leões de Cannes aí nas agências brasileiras. Nós somos altamente criativos e somos competentes nisso.
para dizer para o cliente, ei, estou aqui, vem aqui. Quando eu venho, depois que eu cheguei, o que é que as empresas onde você compra, seja serviços de celular, telefonia, seja TV por assinatura, seja serviços recorrentes que você possa utilizar, que dia foi que você recebeu, Daniel, um e-mail marketing ou um SMS que fosse para você e não no meio da manada? Se você puder responder aí para as coisas, eu vou deixar essa pergunta para o final para eu poder fechar. Combinado? Eu vou passar para uma outra e vou esperar a sua resposta. O Elvis tem uma pergunta agora que chegou do Fábio Menezes, né, Elvis? Isso, ele está assistindo online pelo YouTube. Eu quero perguntar a respeito das expectativas para o e-commerce no Brasil, uma vez que o número de vendas de smartphones e tablets não param de crescer. O comportamento dos consumidores incorpora cada vez mais o uso mobile durante o processo de compra. Tá. Como é que, então, ele está, resumindo a pergunta, o que ele está querendo saber é perspectivas para o mobile, é isso? Deixa eu ver se eu entendi aqui, porque cortou um pouco. Repete, por favor, Elvis, se eu entendi a pergunta da forma certa. Exatamente, ele está perguntando porque, assim, está vendo muita venda de smartphones e tablets e estão consumindo muito mais via mobile, estão efetuando muitas compras via mobile. Como está a expectativa da e-commerce desse lado mobile, né? Sim, sim, sim. Eu acredito muito nessa coisa do mobile, né? Segundo o Ibit, aí, por exemplo, só em 2013, né, a gente cresceu aí 4% das transações que foram realizadas no comércio eletrônico no primeiro semestre de 2013, e isso veio pelo mobile, né? Isso é praticamente o dobro do que foi registrado em novembro de 2012, por exemplo. Por outro lado, eu vi outro dia um número do Buscapé que me chamou muita atenção, que além deles comprovarem esse aumento significativo do uso de mobile, que as pessoas estão acessando o site para poder comparar preço na hora de lojas, eles viram que quando é difícil de você vender o mobile, porque não tem o processo que fecha a venda, com exceção, por exemplo, de um ingresso.com. A gente tem o melhor aplicativo que eu acho que eu conheço, porque eu uso bastante, que é esse do ingresso.com. Então, assim, Fábio, uma coisa que eu vejo que o lojista tem que entender é o que ele vai fazer no mobile. Se for só para poder criar mais um aplicativo, que esse aplicativo vai ficar morto, não é o caminho por aí. Agora, ter um site preparado para que a pessoa entre na tua loja, navegue na tua loja e, principalmente, uma busca onde ele encontre o que ele está procurando, isso é essencial e eu não consigo conceber isso hoje no mundo onde a gente está. Por outro lado, essa realidade do smartphone, eu estou falando aqui, São Paulo, das grandes capitais. Se eu for depender do 3G, a gente não tem banda de 3G, né, meus amigos? Vamos reclamar que a gente tem uma dupla aí muito ruim em algumas regiões do país, mas o preço é de 3G. Então, isso que eu acho, Fábio, a gente tem mais problema de infraestrutura hoje para dar acesso às pessoas realmente que têm um smartphone a uma internet de qualidade que permita uma navegação e até uma compra, do que de aculturamento do povo, entendeu? Assim, então, eu acho que tem que ter mais um trabalhozinho. Eu estou imaginando hoje, por exemplo, Fábio, eu não consegui subir uma foto no Instagram, dentro da estação do metrô aqui em São Paulo, Faria Lima. Quando eu olhei, estava muita gente na estação e todo mundo usando o celular. Todo mundo estava aqui. Se eu estava muda dentro de um metrô, imagine você dentro do estádio aí na sua cidade, assistindo o jogo da Copa, tentando mandar uma foto para os seus amigos. Não vai conseguir. Comprar, então, impossível. A gente precisa mais de infraestrutura do que de conexão, pura e simplesmente. Ótimo, maravilha. O Vivi, mudando um pouco assim de assunto, qual que é o papel do e-commerce Brasil, tá? Tanto para o varejista, tanto para o consumidor? O que o e-commerce Brasil faz para fomentar o mercado? Quais são as ações que são feitas para ajudar o público em geral? Então vamos lá. O e-commerce Brasil ele foi criado por uma pessoa, um dos empreendedores mais
geniais e corretos que eu conheço desse Brasil, chamado Thiago Baeta. Thiago Baeta é um visionário, começou a empreender com 16 anos. A primeira empresa que ele criou tem 12 anos. E em 2010 ele teve um chamado de ajudar o varejo. Ele queria entender um pouco o que era isso. E a gente foi aprendendo. Qual que é o papel do e-commerce Brasil? É um papel de fomento e compartilhamento de conhecimento. O conhecimento sobre varejo online no Brasil literalmente está nas pessoas. Nós temos poucas opções de literatura que tratam e consideram o varejo online. Eu falo de um varejo de um jeito geral. O varejo online é outro bicho, pessoal, apesar de comprar e vender. E aí, quando eu tenho isso, eu preciso tirar o conhecimento das pessoas, Elvis. E aí eu tenho gente como o Thiago Sarraf, que faz palestra, que escreve para o portal, que faz momentos como esse, como você, por exemplo, aqui. Então, a gente compartilha conhecimento para o varejista, porque a gente percebeu que esse cara, tinha muita gente dizendo para ele, vem que é fácil, que é rápido, que é isso. Aí o cara chegava e ficava só, Elvis. E aí, quando ele ficava só, ele não sabia, pô, eu vim, eu cheguei, e agora, o que eu faço? Então, o e-commerce Brasil, tudo que a gente faz é voltado para o varejista e não para o consumidor final. Tá? Então, todos os artigos, todo o conteúdo é voltado para o empreendedor do comércio online. E aí a gente tem, como é que a gente trabalha? Eu tenho eventos pagos aqui em São Paulo, e aí não é um intuito de ganhar dinheiro mas eu preciso pagar a instalação e a infraestrutura que eu uso para realizar esse evento, mas eu tenho muito evento gratuito, porque é uma missão de fomento. Então eu tenho um webinar por mês de graça, eu tenho workshop presencial aqui em São Paulo que é de graça, a gente faz 6 eventos regionais por todo o Brasil, porque nos pediram para tirar os eventos um pouco do eixo Rio-São Paulo e levar isso para outras cidades. Então, por exemplo, dia 31 agora a gente vai estar lá em Curitiba, dia 21 de março nós estaremos em Fortaleza, depois a gente vai para Porto Alegre, Rio de Janeiro, eu sei que eu fecho o ano, Vitória, e eu fecho o ano em Goiânia. Paralelo a isso, eu tenho hoje no portal E-Commerce Brasil mais de 350 horas de vídeo com conhecimento de alto nível que qualquer um pode acessar, pode compartilhar, pode mandar comentário. E se quiser participar da construção, que é esse grande projeto, as portas também estão abertas. O Thiago já é um parceiro nosso aí desde o início do projeto, então a gente anda junto aí em alguns momentos, se tiver mais alguém que quiser fazer parte dessa missão, as portas estão abertas. Obrigada, Elvis. Obrigado, Vivi. Vivi, uma outra pergunta que eu tenho... Senhores, estamos chegando agora ao limite do nosso horário. Vai ser minha última pergunta, né? Continuando em relação aos eventos, eu como participo muito dos eventos, E-Commerce Brasil, eu vou praticamente em todos os eventos, fora de associações, etc. Eu vejo que para o varejista é muito importante. Então eu percebo quando eu estou assistindo as palestras, eles saem com muitas dúvidas, né? E é um turbilhão de informação. E eles saem completamente atordoados dos eventos. E passar realmente para o varejista a importância dele no evento, sabe? Porque às vezes ele acaba iniciando uma operação de e-commerce sem nenhum tipo de informação. Verdade. Então acaba fazendo a coisa errada, tem um investimento alto, depois vai ter que reinvestir de novo por falta de informação. Então acho que o mínimo é ir num evento, né? Sim. E aí a gente começa o ano, só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente começa o ano, esses eventos que a gente cobra, Elvis, são eventos realmente de alto nível e as pessoas realmente saem, às vezes, assustadas e com muitas respostas e muitas perguntas. Então, só para vocês terem uma ideia de como é isso, o impacto do conteúdo que a gente disponibiliza nesses eventos, pessoal, que o Elvis está falando, é tão grande que a gente, esse ano, só vai ter 2 auditórios simultâneos, até o ano passado a gente tinha 3, mas as pessoas se desesperavam, né, sem saber para onde eu vou, o que eu vejo, eu preciso de tudo. Então a gente vai tentar ajudar nisso, mas sim é importante participar. Dia 14 de fevereiro agora, a gente tem pela primeira vez aqui no Brasil uma palestra de 60 minutos com a VP Global de e-commerce da Forrester. É a maior agência, para quem não conhece,
que acompanha e monitora o e-commerce pelo mundo afora. Então, ter a oportunidade de ouvir ao vivo a Zia Daniel, pessoal, vale o investimento, e aqui eu não estou fazendo jabá e não estou querendo ganhar dinheiro com isso. Mas eles acabaram de publicar um estudo sobre a América Latina. Se você quiser comprar, custa mais de 10 mil dólares. Então, assim, um investimento só para ouvir uma palestra de alto nível que a gente ouve, ela acabou de falar na NRF em Nova York, e vai estar ao vivo aqui dia 14 de fevereiro em São Paulo. Então, eu acho que vale a pena ver se tem promoção de voo, ver se tem um hostel mais perto do lugar para vocês se hospedarem, mas é um investimento necessário, tá, Elvis? Eu acredito piamente nisso que eu estou te falando, que é uma coisa que a gente trabalha para isso. Okay? Aí tem uma última pergunta, eu prometo, Denis. O Fred Rocha, do Varejo 1, ele perguntou se você está com saudade de Minas. Tá certo. Eu vi que você estava lá em Nova York, meu amigo. Mineiro, naquele frio, naquela neve, eu fiquei imaginando tu, naquele glamour todo, e a gente aqui quase derretendo nesse Brasil infernal. Qual é a pergunta dele, Elvis? Ele perguntou, na verdade, se você está com saudade de Minas. Ah, sim! Fred, eu passei 14 dias aí no meu grande sertão Veredas, aí em Minas, e devo voltar nas minhas férias em abril, porque nunca é demais voltar nas minhas origens. Eu sou meio Juscelino Kubitschek, eu preciso voltar no lugar onde eu nasci, onde está todas as minhas raízes. Saudades daí. Um beijo, Fred. Vou mandar um abraço pro Fred, ele estava junto com a gente lá na NRF, ele está me dando um outro passeio aí, ele vai saber o que é. E tá devendo um convite que ele tinha feito para mim, eu não sei se ele vai nem dar, mas aí já que ele está ouvindo, eu estou comprando, viu, Fred? Para mim, deixa eu comprar. Eu? Peraí. Não, o Fred, eu estou comprando o Fred um convite que ele me fez. Lá no Shopping Ori. Pronto. Estou comprando ao vivo ele lá. Acho bom. Denis, pode tocar pau. Bom, pessoal, como vocês viram aí, muitos eventos, tem uma boa programação em 2014, para quem quer se inteirar mais sobre o assunto, sobre o comércio eletrônico. A Vivi deu uma aula aqui para a gente, uma entrevista muito interessante. Pena que temos esse limite do tempo, né, mas foi 1 hora certinho de bate-papo aqui com a Vivi. A nossa conexão aqui está com um problema, né? Eu estou acompanhando aqui no Twitter muitas pessoas em vários lugares do Brasil com problemas de conexão também. A gente está com um pouco de delay em algumas situações, mas foi uma entrevista com muito conteúdo e que acho que rendeu bastante, né? Bom, vamos encerrar, pedir para cada um fazer suas considerações finais, começando então primeiro pelas damas, né? Pedir para a Grace fazer os considerações. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar entrevistando, participando ao vivo aqui desse bate-papo importante. Eu acho que a gente está no momento de parar para pensar mesmo e refletir quais vão ser as ações para o ano de 2014, e a Vivi trouxe muita luz para essas ideias aí. Queria agradecer o pessoal da Eventos E-Commerce, todo o pessoal, o Elvis, o Dê, a entidade, o Iago, que também está acompanhando nós aí, e deixar um convite especial para quem ainda não conhece o meu blog, tá? É o e-commercedesucesso.com.br. Eu também estou nessa jornada aí que a Vivi falou, de tentar ajudar e trazer conhecimento para o pessoal do varejo online, tá, gente? Um grande abraço e obrigada de coração. Tá certo. Passando agora para o Thiago Sarraf. Bom, obrigado aí mais uma vez, pessoal aí online. Hoje eu vim de uma sabatina de gravação, vocês vão ver aí depois lá no portal do E-Commerce Brasil, tá, Vivi? Fiz as gravações do Minuto E-Commerce hoje lá que legal! com a Carol e com o Felipe. A gente fez 7 vídeos hoje. Que coisa boa, cara! Foi super bacana. É uma honra compartilhar conhecimento com você. Obrigado aí pelas palavras que você falou. Também é uma honra ouvir isso de uma referência do nosso mercado como você. E agradecer, eu acho que o agradecimento aí já diz tudo, né?
E um grande abraço para todo mundo, que continue estudando. E eu ouvi de um amigo, coisa rápida, o sucesso de uma loja física é o ponto e o ponto. São 3 itens. Né? O e-commerce é acreditar, acreditar e acreditar e estudar um pouquinho. Né? Eu gostei dessa que eu ouvi dele e estou replicando aí para vocês. Eu ouvi hoje de um amigo aí chamado Fábio, deve estar assistindo a gente aí também. Um abração, pessoal. Obrigadão, Vivi. Grande beijo para você. Valeu, Thiago. E por último, o Elvis Gomes. Deixar mais uma vez o meu agradecimento para a Vivi, para toda a equipe do E-Commerce Brasil, pela sua participação, seu conhecimento, que, nossa, é fantástico. Né? E nosso papel, nosso trabalho é esse, trazer informação para as pessoas que têm essa dificuldade. Assim como você falou, não tem muitos livros, né? Então a pessoa não tem de onde colher tanta informação. Então, esse papel meu, do Denis, do Sarraf, com o Hangout e-commerce, com eventos e-commerce. Agora, semana que vem, vamos lançar também, fazer um pouco de o Catilha e-commerce. Então, já está saindo do forno, mais uma novidade aí. Vamos ter mais 3 aí, que é segredo para 2014. E é isso, a ideia é fomentar o mercado, é trazer muita informação rica, convidados especiais como a Vivi. E é isso, obrigado mais uma vez por participar do nosso Hangout, brilhantar aí no nosso programa. Ok. Bom, pessoal, vai lá, Denis. Deixa eu só aproveitar e fazer meu jabá também, Vivi. As pessoas que em fevereiro nós retomamos, eu e a entidade, o Sandro, a gente retoma com o Social 175, que é o nosso programa de entrevistas falando sobre marketing digital no geral. Nós estamos fechando a programação, mas posso adiantar que tem muita coisa boa aí pela frente. Estamos quase viabilizando pessoas que tentamos aí há mais de ano trazer para o programa. Acredito que dessa vez a gente consiga. Então, em fevereiro, o Social 175 de volta. Logicamente que vocês vão ficar informados aí pelas nossas redes sociais. Agradecer também a presença de todo mundo. E agora, para finalizar, as considerações finais da Vivi. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigada, não só para todo mundo que organizou isso, mas para todo mundo que ficou presente até aqui. Eu deixei o Elvis vai compartilhar lá no site os links e por conta das perguntas que foram feitas antecipadamente, que eu respondi, o Elvis se comprometeu de mandar a resposta um por um aí para todas as pessoas, mas eu achei importante compartilhar algumas coisas, porque eu vi que as dores eram só mudava o CNPJ, e aí eu fiz uma série de links onde você pode encontrar informação e conhecimento, informação gerencial gratuito, onde eu posso buscar informação, por exemplo, para poder entender por que o mercado de artesanato cresce tão pouco, e aí quem é que diz que cresce tão pouco, se é um segmento que é responsável por quase 8% da economia brasileira, e o ano passado vendeu 50 bilhões de reais, então o artesanato não é uma coisa pequena, é preciso saber entender algumas particularidades. Eu compartilhei também uma agenda de eventos para que vocês possam aproveitar, para quem não é de São Paulo, as promoções de passagem aéreas para poder vir participar desses eventos. Tem eventos aqui em São Paulo que é feito por nós, são 3 grandes congressos e o Fórum E-Commerce Brasil. Esse ano são para 6 mil pessoas, são 2 dias de fórum. E eu compartilhei, senão não podia ser eu, né, Thiago? Uma série de livros, porque o e-commerce eu preciso entender, menos Kotler, por favor, no sentido e mais gente. Então aí, pessoal, está na hora de abrir o leque de leituras que as pessoas estão fazendo e o que você tem feito, e aí eu humildemente sugiro alguns livros que eu li o ano passado e tenho posto em prática, então tem uma leva de livros aí para vocês estarem adquirindo. No mais, em nome do E-Commerce Brasil, eu agradeço aqui a oportunidade, a audiência, muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, boa noite para todo mundo, até mais. Só lembrando que, mais ou menos daqui uns 15 dias, o Elvis ainda vai fechar a data, nós vamos ter a entrevista, o bate-papo com o Fred Rocha, do Uau! Vivi está mais do que convidada para participar também aí no nosso Estarei lá. Bancada, tá certo? Estarei lá. Muito obrigada, pessoal, boa noite. Fiquem bem. Obrigado, pessoal, boa noite a todo mundo.